Ontem foi no domingo, não podia celebrar a festa dela, porque prevalece a festa do domingo, que é a festa do Senhor, mas hoje gostaria de celebrar a missa a Deus, mas em homenagem a ela, né? E pedindo a sua intercessão para nós, né? Me lembro bem de Santa Teresa, quando eu estava no seminário, falava-se muito dela, né? Eu estava no seminário em 79, quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e falou-se muito de Santa Teresa de Calcutá, né? Gostaria de colocar algumas reflexões a respeito da sua vida, né? Teresa, o nome dela era Agnes, ou Inês. Nasceu na Albânia em 1910. Aos 18 anos, 19, ela entrou na congregação de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, e de lá foi mandada no ano seguinte para a Índia, para a cidade de Calcutá, como missionária. Era jovem, de 19 anos mais ou menos, quando foi para Calcutá. E foi dar aula, ela é professora, dar aula no colégio das Irmãs de Loreto, em Calcutá. Um colégio que era para as famílias mais abastadas de Calcutá. Uma ótima professora, muito querida por todos, muito sábia. Mas teve na década de 40, se não me falha a memória, 46, por aí, numa viagem dela ao noviciado no Himalaia, no norte da Índia, um pobre a abordou. A Índia tem muitos pobres, a pobreza lá é uma pobreza até cultural, porque a sociedade da Índia é dividida em castas, e uma casta não passa para outra, né? Então a pessoa tem aquela situação como algo próprio da sua existência, né? E um pobre parou, abordou e disse: tenho sede. Aquele tenho sede daquele pobre mudou a vida dela. E ela viu naquele pobre o próprio Jesus, que na cruz disse: tenho sede. E a partir dali, ela, tocada pela graça, decidiu deixar o convento, pediu permissão à Santa Sé para se dedicar totalmente aos pobres, sobretudo aos pobres da rua. A Santa Sé permitiu, e ela então, como uma ex-aluna, começou um grupo e depois chamou Filhas da Caridade. E sua dedicação aos pobres era tamanha, e ela fundou várias obras sociais, uma dedicação muito grande. Cuidava dos pobres, mais pobres, e ela se sentia pobre com os pobres. Cresceu, as missionárias da caridade não ficaram só em Calcutá, na Índia, mas se espalharam por diversas partes do mundo. Depois ela fundou também os irmãos, os filhos da caridade, os irmãos, o ramo masculino. E toda a sua vida, desde a década de 40, 49 foi quando foi aprovado, aliás 50, quando foi aprovado pela Santa Sé a congregação dela, desde aí a dedicação foi total. Mas o que mais me chamava a atenção não era só a dedicação dela aos pobres, foi uma coisa muito conhecida em toda parte, salvando vidas, cuidando dos enfermos, não só dando comida, mas sobretudo dando o amor de Jesus, numa sociedade tão difícil como a sociedade da Índia. Lá tem os budistas, tem os hinduístas, e é uma sociedade difícil de penetrar o evangelho. O número de cristãos lá é muito pequeno, e até em diversas regiões são muito perseguidos. Mas ela quis pregar Jesus com as suas atitudes. E o que me chamava muita atenção eram duas coisas em Madre Teresa. A primeira, o que a movia a cuidar dos pobres. Não era um desejo de filantropia ou simplesmente de aliviar o sofrimento por aliviar, né? Mas
a mística dela é que ela era movida pelo amor de Deus. O amor de Deus dela era tão forte que ele se expandia, se espalhava. Ela tinha uma profunda vida espiritual, então o que tinha nela era algo muito profundo. Não era apenas uma obra social que ela fazia, mas toda aquela obra era fruto do seu profundo amor a nosso Senhor. E ela era uma mística. Quem estuda a vida de Santa Teresa de Calcutá vê que, embora aquela pequenininha que corria de um lado para o outro, fazia muitas coisas, atendia a tantas pessoas, era querida por todos, entrava em todos os lugares, respeitada até pelos governantes. Olhava para ela pequenininha, encolhida, com a bolsinha dela do lado, aquela roupinha branca, com as listinhas azuis, entrava de um lado e do outro. Ela era profundamente espiritual. E isso é para nós uma lição muito grande, porque nós temos muita tendência de cairmos na heresia da ação, de acharmos que faz muito quem age, quem tem muitas atividades. E nós temos sempre o risco de nos perdermos nas atividades que nós fazemos, deixando a vida espiritual, deixando a vida de oração, deixando essa vida mística com Deus. E Teresa de Calcutá nos dá essa lição, que todo o seu trabalho, que foi intenso, não só na Índia, como eu disse, mas no mundo inteiro, ela foi até representante da Santa Sé na ONU, numa das vezes que houve lá na ONU, algum dos eventos grandes, com relação à mulher e com relação aos pobres, mas tudo aquilo era fruto de uma profundidade muito grande, de um encontro pessoal intenso, né, no seu silêncio do coração com Deus. E isso nós devemos aprender, que todas as nossas atividades devem ser alimentadas por uma espiritualidade intensa. Isso para nós sacerdotes sempre foi uma lição muito grande, porque nós temos muitas vezes a tentação de fazermos muitas coisas e de nos perdermos nas nossas atividades sem procurarmos nos recarregar espiritualmente. E Teresa nos dá essa lição, né, de que ela tinha vida espiritual, tinha vida interior, vida de oração, e essa vida de oração, essa vida espiritual que transbordava neste grande amor aos pobres. Um segundo aspecto da vida de Santa Teresa foi a pregação dela. Santa Teresa não era uma pregadora do Evangelho, no sentido tradicional, como nós imaginamos, de alguém que vai para o púlpito como um sacerdote, como um missionário, né, que dá uma catequese com palavras, mas a catequese de Teresa, no meio muitas vezes hostil à fé cristã, no meio pagão, em que o povo adorava ídolos e adora ainda, a pregação dela era dizer: Deus ama vocês. E como prova do amor, estou aqui para mostrar esse amor. Então, quando ela vai ao pobre, quando vai ao rico, quando vai a qualquer pessoa, ela diz, ela vai levar esse amor de Deus. Quer dizer, aquilo que ela contemplou, que ela vive, diz: ó, Deus cuida de vocês. Deus cuida dessa criança, cuida desse velhinho, cuida desse enfermo, cuida desse que está na rua. Eu estou aqui para mostrar que Deus te ama. Então, o amor de Deus como que passa por Teresa e vai às pessoas. Por isso ela é instrumento desse amor e dessa providência divina, cuidando dos outros. Esta mística é muito importante para nós, porque se nós não podemos pregar, não podemos falar, Teresa nos ensina que nós podemos levar esse amor. Numa das palavras dela às Irmãs da Caridade, ela cita aquele exemplo da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E ela diz, fazendo uma analogia, que Nossa Senhora recebe a visita do anjo e o Filho de Deus se encarna no ventre de Maria. Maria se torna a
o primeiro sacrário da terra, que tem esse grande tesouro que é Jesus Cristo. E uma vez que Maria se tornou esse grande sacrário e recebeu Jesus em sua vida, está ali no seu ventre, Maria não se contenta em ter Jesus só para ela. Então o que Maria faz? Diz Teresa, ela imediatamente sai às pressas para levar Jesus à sua prima Isabel, que estava grávida já dos 6 meses, em sua velhice, ela que era tida como estéril, né? E Maria vai para lá para levar Jesus. E esse levar Jesus foi tão forte em Maria, que bastou Maria saudar Isabel, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e faz aquele grande louvor a Maria que nós conhecemos. Que alegria a minha, que a mãe do meu Senhor me vem visitar. E não só Isabel recebe o Espírito Santo, como o filho de Isabel, João, no ventre dela, pula de alegria pela presença de Maria, que leva Jesus. Então nós também, continua Teresa de Calcutá, recebemos Jesus na Eucaristia. Quantas vezes recebemos nosso Senhor? Vamos à igreja e Jesus vem a nós. Nós, como Maria, nós nos tornamos também sacrários de Jesus. Por um tempo, evidentemente na hora da comunhão, depois com a sua graça, com a sua presença, quando nós saímos da igreja, levamos Jesus em nós. E fazemos como Maria, levamos Jesus às pessoas, levamos esse amor de Jesus às pessoas que nós encontramos na rua, ou então à nossa casa, ao nosso trabalho, no lugar onde nós estamos, nos lugares onde estamos. Daí o nosso grande desafio, e ela fala para as irmãs da caridade, diz, nós vamos aos pobres levar o Jesus que nós recebemos na Eucaristia. E assim todos nós também, né? Levamos Jesus aos outros, o mesmo Jesus que nós recebemos aqui. Recebemos a sua palavra e recebemos de modo real e substancial quando nós comungamos. Por isso a nossa vida de caridade, nossa vida espiritual, expressa nas nossas atitudes com os nossos irmãos, deve ser de levar Jesus. E quando ocorrem problemas ou dificuldades por culpa nossa, seja porque nós não sabemos perdoar, não sabemos ter paciência, não sabemos dar uma palavra de conforto, não sabemos dar uma atenção àquele que sofre e que tem sede, e essa sede não é só sede material, ou fome material, mas é também fome de Deus, e nós não sabemos levar Jesus porque nós não estamos comungando direito. E como é que nós vamos fazer isso na prática? Aí cada um reflita e veja se a comunhão está transformando a sua vida em atos de amor ao próximo, seja na rua, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que nós estejamos. Essa é a grande lição que Santa Teresa de Calcutá traz para nós. Por isso celebramos ontem, como eu disse, a memória dela. Hoje podemos honrá-la, agradecendo a Deus o bem que fez a igreja através dela e pedirmos a ela então a sua intercessão no céu, para que estejamos sempre atentos a este amor de Deus que vem a nós, mas que não é para ficar em nós, para nós levarmos aos outros essa presença de Deus com a nossa vida, no atendimento, no acolhimento, né, no dar-se, né, nessa doação que nós devemos fazer para com as pessoas que de nós se aproximam. Uma oração muito antiga dizia, né, oração da manhã, dizia: Senhor, que as pessoas que se aproximarem de mim sintam a Tua presença. Façamos isso todos os dias, a presença quando nós falamos, quando nós agimos, e a nossa própria presença já seja a presença de Deus
para as pessoas que se aproximarem de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.